pessoas aqui no santuário e todas essas pessoas unidas ficaram num silêncio absoluto, não é? Como é que foi isso, padre? Sim, nós estávamos com o nosso guia, estamos com ele, e ele relatava para nós que durante uma celebração, 1 milhão de pessoas, inclusive aqui atrás de nós, o nosso câmera vai mostrar, enquanto a gente vai falando aqui, teriam ficado então 1 milhão de pessoas em silêncio que conseguia-se ouvir o som dos pássaros. Então, e como vocês podem ver lá atrás também, que ele mostrou, já voltou, lá foi construída uma igreja para 9 mil pessoas, Igreja da Santíssima Trindade, devido à grande proporção de pessoas que passam aqui durante todo o ano, as grandes festas, grandes celebrações de Nossa Senhora. E essa aqui, como vocês estão vendo atrás de nós, é uma igreja menor, onde Nossa Senhora teria aparecido. Vamos lá então, conhecer ela. Inclusive, outra curiosidade, vocês vão ver daqui a pouquinho, nós vamos poder ver os túmulos dos 3 pastorzinhos para que Nossa Senhora apareceu. Então daqui a pouco você vai poder ver também o túmulo. Nós vemos assim Nossa Senhora de Fátima, todos eles, tanto a espanhola como também aquela portuguesa e o padre, falavam da mensagem que Maria, Nossa Senhora de Fátima, deixou. Se nós seguíssemos essa mensagem, o mundo seria diferente. Qual foi o grande apelo de Nossa Senhora em Fátima? Você se lembra? Ela pediu oração, que nós rezássemos, e rezássemos o terço, o rosário. Portanto, a oração abre o coração da pessoa para acolher a ação de Deus. Quem reza, ele reconhece a sua dependência de Deus, se coloca numa atitude profunda de humildade, de entrega, de doação, confia em Deus. E a outra mensagem, se uma é a oração, a outra é a penitência. Dizia ela, a oração e a penitência. Penitência não agora de pegarmos, vamos dizer, um chicote, né, e nos batermos, não é nesse sentido. Quando a gente fala penitência, a gente logo pensa assim. Não, penitência, a palavra significa transformação, mudança. Ter uma vida mais de acordo com a vontade de Deus. Portanto, quanto mais nós nos unirmos à vontade de Deus, isso é transformação da pessoa. Portanto, deixando o pecado, deixando o mal, deixando o erro, deixando a violência, deixando tudo que nos separa e cada vez mais deixando-se penetrar pelo amor, pela bondade, pela justiça, deixando-se penetrar pela misericórdia, pelo perdão, nossa vida se transforma, o mundo se transforma e haverá mais paz. Isso é penitência, Dom Fernando? Isso é penitência, é transformação. A palavra convertere significa conversão, significa transformação. Mas vem também a palavra convertere. Verte é vertente. Com é estar na vertente da vida que é Deus. E sempre agir, é como um rio que vai correndo. Ele vai correndo. Se ele não estiver ligado à vertente, à fonte, morre. Assim somos nós. Constantemente nós estamos ligados à fonte, que é Deus, que é a origem de todas as coisas. E aí então, sim, esse rio será um rio que irá produzir, ou levar, e irá levar vamos dizer, o humus, tudo que é bom, e produzir frutos. O senhor falou isso, eu me lembrei do Salmo 1, que fala, né, que a árvore plantada à beira do rio, ela tem essa capacidade de pegar todas as propriedades necessárias para que ela possa viver. E assim produzir frutos. Assim é a nossa vida também, né? Está ligado ali perto, né, sem dúvida alguma, a Cristo, né? E mais ainda, você é um pouco dessa água. É esta água que está correndo. E que deve ir a muitas e muitas pessoas, a muitos corações, para dessedentá-los, para matar a sede da verdade, da justiça, do bem. Mas você só pode ser esse instrumento
se você estiver ligado à vertente, à fonte, que é Deus. Isso é penitência. Mas por quê? Porque exige muito. Exige a renovação de vida. Agora você entende, não é só aquilo que você estava dizendo, a penitência, a autoflagela. Não. Mas por que antes, no passado, eu lembro que as pessoas se autoflagelavam? Não, mas também ainda hoje. Pessoal, interior de Minas, a gente vê algumas cidades que é comum eles... Não, isto para significar que a nossa vida deve estar sempre voltada para algo mais do que simplesmente o que é corporal. O que é visível, o que é sensível, o que é agradável. A Igreja Católica hoje, ela é favorável a esse tipo de penitência ou não? Esta penitência é praticada ainda hoje. Nós no convento, quando fiz o noviciado, nós toda a sexta-feira, as sextas-feiras, vamos dizer, da semana da quaresma, nós tínhamos a penitência. Então, se rezava em latim o miserere, uma oração, um salmo, e enquanto se rezava o miserere, se flagelava, se dava com um chicotezinho que nós tínhamos. Na época que o senhor estava no noviciado. No noviciado. Hoje ainda tem ou não? Hoje não sei se eles estão fazendo ainda hoje. Creio que em alguns lugares ainda fazem. Mas o objetivo é mostrar que nós deixar um pouco a matéria de lado, como se fosse uma licença para que a nossa vida é mais do que a matéria. Não que nós estejamos desprezando a matéria, desprezando o corpo, desprezando o que é material. Não. Mas nós estamos significando na nossa vida que a nossa vida é mais do que tudo isso. Isso que é importante. E precisamos ter esses significados. Por isso também jejuamos, para dizer que a nossa vida é mais do que o alimento. Porque muitas vezes nós podemos resumir a nossa vida no comer, no beber. E nossa vida é mais do que isso. E por isso renunciamos, por vezes, a isto e aquilo, para dizer, somos mais. O nosso objetivo, o ideal é mais do que tudo isso. Não sei se cometa aqui uma impropriedade, mas os gestos às vezes significam muito mais do que as palavras, né? Por exemplo, o significado decorre do que se vê, do que se faz, muito mais do que se explica. Mais ou menos como o padre Anderson falou, algumas pessoas têm dificuldade de expressar o que sentem em Fátima, mas no rosto, no semblante é visível um estado de graça, um estado... talvez explique muito mais do que qualquer palavra, qualquer letra. É uma coisa que gera, nos deixa comovidos. E quantos renunciam, vão para um mosteiro, têm uma vida solitária. Jesus não foi para o deserto? E não passou 40 dias jejuando e orando no deserto? Não foi só para falar isto, ou só para dar um exemplo, mas porque tinha um profundo significado. Sua vida era toda ela voltada para o Pai. E significando esta vida orientada para ele, que ele está lá no deserto, e por isso ele vence as tentações. É a vitória sobre o mal, sobre o pecado. Mostrando que nós também seríamos capazes de passar por isso. Também dando exemplo para nós, né? Exatamente. Dando exemplo. Na medida em que vivermos isto, também nós seremos vitoriosos contra o mal, contra a violência, contra o que nos separa e nos divide. Isso é muito mais, essa comunhão e esta paz, do que qualquer outra realidade. Nós atingimos a vertente, isto é, a fonte plácida, tranquila, serena de nossa vida, que é Deus. E queremos viver sempre a partir dela, desta fonte. É isso que queremos, que significamos, e significamos de tantas e tantas maneiras. Veja maravilhoso bem. Ouvir isso. Mas vamos agora ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Vamos lá. Ao entrar na igreja, nós vemos o altar central, onde são celebradas as missas, um altar muito bonito, muito bem decorado. E na lateral, nós vemos as estações da Via Sacra, ou seja, são os momentos, que demonstram quando Jesus foi crucificado. Então agora acompanhe um pouquinho das imagens.